Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o texto que vamos meditar foi lido há pouco, no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 a 36. E o próprio Jesus fala aqui no texto: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 36 ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que celebramos determinadas datas históricas? Ano após ano, porque celebramos o movimento da reforma. Qual o impacto? O impacto de um movimento que ocorreu no século XVI e que impacto ele tem nos dias de hoje? Por que celebramos ano após anos, e agora uma data muito especial, 40 anos de fundação da congregação luterana aqui de Sorocaba? Por que celebramos essas datas? A celebração de datas, a celebração de datas históricas é uma forma de honrar eventos e figuras que moldaram a sociedade, promovendo reflexão, patriotismo e a valorização da cultura e da história. Imagina aí, 1º de novembro, dia 2 de novembro, temos o próximo feriado, dia de finados. O que seria o dia de finados se não fosse um feriado, apesar de cair no sábado, domingo, não lembro agora? Domingo? Pois é, feriado do domingo não tem graça, né? Mas o que seria de visitar, limpar os túmulos, ajeitar lá a sepultura, se não houvesse uma data para ser celebrado? Depois, temos a proclamação da República. O que seria dessa data se não tivesse o nosso calendário civil? Ano após ano, não lembrássemos essas datas. E com isso, entendêssemos por que nós celebramos esses momentos. Como o que estamos vivendo aqui, como por que celebrarmos o movimento da reforma, por que celebrarmos mais um ano que Deus proporciona à congregação aqui de Sorocaba. Primeiramente, nós precisamos ter clareza que esse movimento, que foi, por assim chamado, de reforma, que ocorreu no século XVI na Alemanha, através de um monge da ordem dos agostinianos, ele estava muito preocupado com a situação da igreja e da necessidade de trazê-la para o verdadeiro ensino da Escritura Sagrada. E esse monge foi Martinho Lutero, e no dia então, 31 de outubro de 1517, ele afixou, ele escreveu num papel 95 proposições, itens, combatendo os abusos da igreja da época. Um dos abusos era justamente a venda de indulgência, a venda do perdão dos pecados. Então o sujeito cometia um pecado, aí ele não tinha mais necessidade de ir à missa, à igreja, confessar, receber a absolvição publicamente, porque ele ia lá, ele pagava um determinado valor, a igreja lhe dava um atestado que ele estava perdoado dos seus pecados. Então, por isso é muito interessante, muito propício a leitura de Romanos 17, Romanos ali que fala justamente que o justo viverá pela fé. E, portanto, quando falamos do movimento da reforma, nós estamos trazendo à tona os fundamentos da Escritura Sagrada, o sola Escritura, somente a Escritura. Sem a Escritura Sagrada, nós não haveria um movimento da reforma. Mas aí vem a seguinte questão: e a palavra de Deus não era ensinada às pessoas? Nós temos que entender esse contexto também, que estava ali acontecendo, a plena Idade Média.
Período do feudalismo, os senhores feudais, os camponeses trabalhavam no grande proprietário de terra, e era aquela situação também, se o príncipe, o dono da terra, era luterano, todos os camponeses que trabalhavam com ele ali se tornavam luteranos. Se o príncipe era católico, todos os trabalhadores deveriam ser católicos. Então veja a complexidade da situação. Então, nesse contexto, toda a igreja, de fato, ela tinha se distanciado da Escritura Sagrada, do somente a Escritura, e a preocupação maior dela não era a fazer aquilo que Cristo determinou à sua igreja. Bom, diante dessa questão, se no passado tivemos um período de trevas espirituais, a filosofia entende o período da Idade Média até como um período de trevas, porque a filosofia entende que eles não produziram nada de novo. Na verdade, produziram, só que produziram aquilo que a igreja determinava, era o pensamento da igreja que dominavam em todas as artes, culturas, música, tudo mais havia a mão da igreja. Então não é que deixou-se de produzir nesse período da Idade Média. Nesse período temos o surgimento dos bancos, das universidades, temos coisas muito interessantes aí, e também o que foi chamado de movimento da reforma. Então, segundo o contexto passado, havia um período de trevas espirituais, que as pessoas não tinham acesso à Escritura Sagrada, à Palavra de Deus, ao conhecimento da salvação em Jesus. Hoje, em termos de trevas espirituais, não vivemos em contexto muito diferente, porque hoje estamos num mundo que é designado do mundo pós-moderno. Pós-moderno numa sociedade líquida. Por que líquida? Porque é como a água da torneira. Nós, quando abrimos a torneira, se deixarmos os dedos, a mão aberta aí, nós não conseguimos pegar água, ela vai fluir entre os nossos dedos. Então é essa nossa sociedade que vivemos hoje, uma sociedade líquida, e é uma situação complexa, que isso não veio de hoje, veio desde o período aí da Segunda Guerra Mundial, em que se antes, com o Renascimento e com o humanismo, se procurou ir às fontes, como Lutero fez no texto hebraico, no texto grego, se fundamentar para pregar a palavra de Deus, inclusive para trazer a palavra de Deus às pessoas na língua alemã, que era ali onde ele estava vivendo, naquele contexto. Hoje nós temos uma outra situação em que o fruto desse pós-modernismo, dessa sociedade líquida, em que a palavra de Deus não é mais uma verdade absoluta. Isso se começou a questionar, inclusive a verdade não é mais verdade para o mundo de hoje. Por isso é muito interessante, apropriado o texto do Evangelho de João, porque Jesus diz: se nós permanecermos firmes na palavra, nós vamos conhecer a verdade. E a verdade é isso, é uma axioma, uma verdade fundamental e incontestável para nós cristãos que cremos, que já fomos transformados pelo Evangelho. Mas o mundo não entende assim. Eles vivem numa outra realidade, e é por isso que nós estamos aqui, para fazermos a diferença. Porque através de um pequeno grupo, assim como foi quando Jesus chamou os discípulos, um pequeno grupo, e preparou eles para que saíssem mundo afora para proclamar e ensinar a palavra de Deus. Assim nós estamos vivendo essa realidade. Somos um grupo pequeno, mas esse grupo também, como muitos que de fato estudam e creem a Escritura, tem essa missão de continuar levando e ensinando a verdade a esse mundo pós-moderno, essa sociedade líquida, que não considera mais nada verdade e tudo relativo. Cada um, na realidade, cada um cria o seu próprio Deus. Cada um é um deusinho para si próprio. Porque a partir do momento que Deus não é a essência de nossa vida, então nós passamos a criar o nosso próprio Deus. E aí tudo é relativo. E não é assim que a Escritura fala para nós, que Deus fala para nós. Por essa razão, a igreja, ela sempre precisa ser encontrada fiel aos propósitos estabelecidos da parte de Deus.
não importa o período que nós estamos vivendo. Não é o mundo que vai determinar a pregação da palavra de Deus, mas é Deus que determina a pregação para este mundo. O que está acontecendo, em muitas situações, é o contrário. A igreja está sendo influenciada pelo mundo e a igreja está se distanciando da palavra. Um exemplo, começar o culto em nome do Deus Pai e Deus Mãe. Isso não existe, isso não é bíblico. Mas, com o movimento feminista, a imprensa e os segmentos da sociedade querem impor isso aos cristãos e à igreja. E nós não podemos ficar calados, porque Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é um axioma, isso é uma verdade incontestável. Isso é a verdade. E nisso nós temos que permanecer e não nos deixarmos levar pelo mundo. Não importa as consequências que vamos ter em relação à nossa fé e como igreja no mundo. No Evangelho de João, Jesus ele está falando diretamente para aqueles cuja fé era superficial. Eram judeus com uma fé fraca em Jesus, e eles vacilam quando Jesus diz que a verdadeira liberdade vem por meio dele e seu ensino. Não existe outra maneira de se obter a verdade, a não ser pela palavra, pela Escritura. E o que estamos vivendo hoje é justamente um esfriamento em crer na Escritura. Isso não é novidade. Os seres humanos são centrados em si mesmos, desde o nascimento, e sujeitos ao pecado, incapazes de agradar a Deus por si próprio. Então, vejam só, devido à obra que Cristo realizou na cruz, Ele oferece justamente a libertação do pecado que nós mais precisamos para podermos viver aqui em nossa caminhada para a eternidade, o perdão e a certeza da vida eterna. E esse Cristo também, além de nos lavar de nossos pecados, Ele ainda nos livra da morte, do diabo, para termos condições de vivermos com fé, esperança e amor. Então, diante do contexto moderno aqui, em que a verdade se tornou relativa, Jesus, ele é muito categórico, por isso a palavra de Deus não poderia ser diferente, é a palavra de Deus, e ele é categórico em afirmar que nós precisamos permanecermos sempre firmes no confiar somente em sua palavra, revelada por Deus nos solas Escrituras, que é um dos pilares aí da reforma. Então, aí entra o discipulado, entra a nossa situação como igreja e como cristãos, em aceitarmos essa palavra de Deus e permanecermos fiel em todo o seu ensino. Não podemos diminuir a palavra de Deus. Isso eu aceito da palavra, isso eu não aceito. Isso eu creio, isso eu não creio. Não, isso não existe. Ou cremos ou não cremos. E nós temos que crer 100% nesse livro, que Deus se revela, tanto o Antigo como o Novo Testamento, que é a palavra de Deus para o homem de todas as épocas e situações. Na sequência também, aí do texto do Evangelho de João, Jesus afirma que a verdade vos libertará. Somente em Jesus e seu ensino, uma pessoa se torna livre do pecado, da morte e do domínio do diabo. E assim, ele está livre para servir a Deus com coração puro. E é isso que fazemos em cada culto. Nós iniciamos em nome da Trindade. E aí o que fazemos? Confessamos nossos pecados, recebemos a absolvição e estamos prontos para o nosso culto de louvor e adoração a Deus. E assim conhecemos a verdade que de fato liberta. O distanciamento do estudo e o não crer nas Escrituras nos levam à escravidão e às trevas espirituais. Nós voltamos aí ao período pré-reforma, onde a Escritura não era ensinada para as pessoas
serem levados ao arrependimento de seus pecados e serem levados a confiar no Evangelho, a boa nova, que Cristo gratuitamente, aí entra o só a grátis, somente a graça. E o que é somente a graça? É que Cristo, Ele perdoa cada pecador devido ao seu amor por nós, porque nós cremos nesse Cristo que morreu e ressuscitou por nós. E toda essa questão, então, do apropriar-se da obra de Cristo, o apóstolo Paulo trabalha na carta que lemos aí, a Epístola aos Romanos, e aí que ele fala justamente que nós vivemos pela fé. Cremos em Cristo, devido à fé em Cristo, somos declarados justos, perdoados de nossos pecados. E aí vem a outra questão para refletirmos: o que nós, cidadãos desse século, o que nós temos em comum com o homem da idade antiga, da idade média e da idade contemporânea? O que nós temos em comum? É justamente o fato de sermos pecadores e necessitarmos da graça, do amor e do perdão de Deus. Nós somos iguais, desde a queda em pecado, nós somos iguais em termos de corrupção, de incapacidade de salvarmos a nós mesmos, mas vejam só o lado maravilhoso da graça de Deus, que toda a humanidade foi redimida em Cristo, quando Ele, com a sua morte na cruz, nos lavou com o seu sangue, nos purificou dos nossos pecados, para que tivéssemos uma nova perspectiva de vida aqui e agora, e também em relação à eternidade. Então, o nosso viver aqui, em função da eternidade, nós vivemos o tempo presente, e o tempo presente nós vivemos aqui justamente em função da eternidade. Então, o viver aqui hoje vai determinar para onde eu estou indo, se é para o céu ou para o inferno. Isso a Escritura nos mostra para onde estamos indo, por isso ela própria nos mostra o caminho que é Cristo, e também nos aponta lá o caminho estreito, o caminho largo a seguirmos. Quando Adão e Eva pecaram, antes disso eles tinham a oportunidade de obedecer a Deus e permanecerem no caminho estreito, mas eles usaram o arbítrio para pecar. E o indivíduo hoje, quando fala, eu tenho arbítrio, sim, ele tem o arbítrio, mas ele só usa ele para pecar. Foi isso que Adão e Eva fizeram lá. Eles usaram essa liberdade para pecar. Então, por isso, a necessidade de nos aproximarmos cada vez mais de Jesus e sermos mantidos naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o sacrifício pelo pecado. Mediante a fé, Ele nos mantém sempre firmes, porque nós somos alimentados pela palavra e pelos sacramentos. Então a obra de Cristo mostra que Deus também castiga com justiça o pecado, mas Ele também graciosamente perdoa os pecadores, aqueles que se arrependem e buscam o perdão que Cristo gratuitamente oferece. Deus não ignora o pecado. Ele retardou a punição até que Cristo apagasse em nosso lugar. Isso Ele o fez, então, quando morreu na cruz. E Ele fez isso perfeitamente bem. Não ficou nada para nós fazermos. A obra da salvação, Ele a realizou 100%, de forma fantástica e extraordinária. Então, nós não podemos esquecer que, às vezes, a gente sempre questiona, mas o que acontece com a nossa igreja, com a nossa congregação? Por que às vezes ela não cresce? Por que outras igrejas crescem tanto e tal? Nós temos que ver o seguinte, que Jesus, quando Ele estava com os seus discípulos aqui, após Ele realizar um milagre, as pessoas estavam acompanhando Ele porque viram que Ele estava transformando, multiplicando pães, estava lá proporcionando alimento para eles. E aí Jesus diz: olha, vocês devem me buscar, porque eu sou o pão da vida. Eu tenho um alimento
que alimenta para a vida eterna. E aí, Jesus ficou ali somente com os seus discípulos, que fizeram a grande diferença no mundo. Por isso que Deus nos mantém aqui como sua igreja, justamente para mantermos acesa a chama da pregação do Evangelho. E através de nosso meio, através do nosso testemunho, através da nossa vida cristã, pessoas vão conhecendo o Evangelho, vão sendo transformados pelo nosso testemunho, pelo nosso exemplo, e nisso nós estamos fazendo a grande diferença. Às vezes nós não vemos os resultados aqui, mas Jesus diz que a colheita não é nossa, a colheita é dele, e nós vamos ver essa colheita lá no céu, porque Jesus é que vai fazer a colheita. A nós aqui, quando estamos aqui como igreja, como cristãos, nos cabe continuar vivendo na fé, sendo fiéis aos princípios da Escritura, da graça e da fé, sermos fiéis ao ensino de Jesus Cristo e nos mantendo na fé e levando aos outros o conhecimento daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Amém.